O Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, contendo o ensinamento especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do Espiritismo. Em continuação de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Leitura integral da edição de número 85, impressa, publicada em português pela ID Editora. CD 1. Introdução. A experiência nos confirma todos os dias, nesta opinião, que as dificuldades e as decepções que se encontram na prática do Espiritismo têm sua fonte na ignorância dos princípios desta ciência, e estamos felizes por termos constatado que o trabalho que fizemos para premunir os adeptos contra os escolhos do noviciado produziu seus frutos e que muitos deveram à leitura atenta desta obra ter podido evitá-los. Um desejo bem natural entre as pessoas que se ocupam com o Espiritismo é o de poderem entrar, elas mesmas, em comunicação com os Espíritos. É para lhes aplainar o caminho que esta obra está destinada, em as fazendo aproveitar o fruto dos nossos longos e laboriosos estudos, porque far-se-ia uma ideia muito falsa pensando que, para ser perito nesta matéria, basta saber colocar os dedos sobre uma mesa para fazê-la girar, ou tomar do lápis para escrever. Enganar-se-ia, igualmente, quem cresce encontrar, nesta obra, uma receita universal e infalível para formar médiuns. Conquanto cada um encerre em si mesmo o germe das qualidades necessárias para tornar-se médium, essas qualidades não existem senão em graus muito diferentes, e seu desenvolvimento provém de causas que não dependem de ninguém fazê-las nascer à vontade. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem nem poetas, nem pintores e nem músicos daqueles que não lhes têm o gênio. Elas guiam no emprego de faculdades naturais. Ocorre o mesmo com o nosso trabalho. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade medianímica tanto quanto o permitam as disposições de cada um e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de maneira útil quando a faculdade existe. Mas nisso não está a finalidade única a que nos propusemos. Ao lado dos médiuns propriamente ditos, há a multidão, que aumenta todos os dias, de pessoas que se ocupam com as manifestações espíritas. Guiá-las em suas observações, assinalar-lhes os escolhos que podem e devem, necessariamente, encontrar em uma coisa nova, iniciá-las na maneira de conversar com os espíritos e indicar-lhes os meios de terem boas comunicações. Tal é o círculo que devemos abranger, sob pena de fazermos uma coisa incompleta. Não será, pois, surpreendente encontrar em nosso trabalho informações que, à primeira vista, poderiam parecer-lhe estranha. A experiência mostrará sua utilidade. Depois de havê-lo estudado com cuidado, compreender-se-á melhor os fatos que se vier a testemunhar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, não se dirige, pois, exclusivamente aos médiuns, mas a todos aqueles que são capazes de ver e de observar os fenômenos espíritas. Algumas pessoas teriam desejado que publicássemos um manual prático, muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos procedimentos a seguir para entrar em comunicação com os espíritos. Elas pensam que um livro dessa natureza, podendo, pela modicidade do seu preço ser distribuído em profusão, seria um meio poderoso de propaganda, em multiplicando os médiuns. Quanto a nós, veríamos uma tal obra como mais nociva do que útil, ao menos no momento. A prática do Espiritismo está cercada de muitas dificuldades, e não está sempre isenta de inconvenientes que só um estudo sério e completo pode prevenir.
Seria, pois, de temer que uma indicação muito sucinta provocasse experiências feitas com leviandade, e das quais se poderia ter motivo para arrependimento. Estas são coisas com as quais não é nem conveniente, nem prudente brincar, e creríamos prestar um mau serviço colocando-as à disposição do primeiro estouvado que encontrasse prazer em conversar com os mortos. Nós nos dirigimos às pessoas que veem no Espiritismo uma finalidade séria, que lhe compreendem toda a gravidade, e não fazem dele jogo de comunicações com o mundo invisível. Publicamos uma instrução prática com a finalidade de guiar os médiuns. Essa obra hoje está esgotada e, embora feita com um objetivo eminentemente grave e sério, não a reimprimiremos, porque não a achamos ainda bastante completa para esclarecer sobre todas as dificuldades que se podem encontrar. Nós a substituímos por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e um estudo consciencioso nos orientou para adquirir. Ela contribuirá, pelo menos o esperamos, para dar ao Espiritismo o caráter sério que é sua essência e para evitar de se ver nele um objeto de ocupação frívola e de divertimento. A estas considerações acrescentaremos outra muito importante, e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem, do mundo dos espíritos, uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. O espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários úteis do que em provocando, a torto e a direito, manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos todos os dias a prova pelo número de adeptos que faz tão somente a leitura de O Livro dos Espíritos. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática para uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos que se podem encontrar e terão, assim, um meio de evitá-los. Essas duas obras, embora fazendo continuação uma à outra, até certo ponto, são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra seriam talvez dificilmente compreendidas. Melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Ela foi corrigida com cuidado todo particular pelos espíritos, que lhe acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram à sua vontade, pode-se dizer que, em grande parte, a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes senão quando isso nos pareceu necessário para caracterizar certas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria.
O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade a que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, conquanto imperfeita, nos faz esperar que esta não o será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham duplo emprego, entre outros a escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra e que se acha utilmente substituído por coisas mais práticas. Por outra parte, este vocabulário não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde, separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Primeira parte. Noções preliminares. Capítulo 1. Há espíritos. 1. A dúvida concernente à existência dos espíritos tem por causa primeira a ignorância da sua verdadeira natureza. Geralmente, são imaginados como seres à parte na criação, e cuja necessidade não está demonstrada. Muitos não os conhecem senão pelos contos fantásticos com que foram embalados, mais ou menos como se conhece a história pelos romances. Sem indagar se esses contos, apartados dos acessórios ridículos, repousam sobre um fundo de verdade, só o lado absurdo os impressiona, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga para descobrir a amêndoa. Rejeitam o todo, como fazem na religião aqueles que, chocados com certos abusos, confundem tudo na mesma reprovação. Qualquer que seja a ideia que se faça dos espíritos, essa crença está necessariamente fundada na existência de um princípio inteligente fora da matéria e é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, pois, nosso ponto de partida na existência, sobrevivência e individualidade da alma, da qual o espiritualismo é a demonstração teórica e dogmática, e o espiritismo a demonstração patente. Façamos, por um instante, abstração das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos a quais consequências chegaremos. 2. Desde o momento que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso admitir também, primeiro, que ela é de uma natureza diferente da do corpo, uma vez que separada dele não lhe tem mais as propriedades. Segundo, que goza da consciência de si mesma, uma vez que se lhe atribui a alegria ou o sofrimento. De outro modo, seria um ser inerte, e o mesmo valeria para nós não tê-la. Isto admitido, a alma vai para alguma parte. Em que se torna ela e aonde vai? Segundo a crença comum, ela vai para o céu ou para o inferno. Mas onde estão o céu e o inferno? Dizia-se antigamente que o céu estava em cima e o inferno embaixo. Mas o que é o alto e o baixo no universo, desde que se conhece a redondeza da Terra, o movimento dos astros que faz com que o que é o alto em um momento dado torna-se o baixo em 12 horas, o infinito do espaço no qual o olhar mergulha em distâncias incomensuráveis. É verdade que, por lugares baixos, se entende também as profundezas da Terra. Mas em que se tornaram essas profundezas desde que foram pesquisadas pela geologia?
em que se tornaram igualmente essas esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se sabe que a Terra não é o centro dos mundos, que nosso Sol, ele mesmo, não é senão um dos milhões de sóis que brilham no espaço, sendo cada um centro de um turbilhão planetário. Em que se tornou a importância da Terra perdida nessa imensidade? Por qual privilégio injustificável esse grão de areia imperceptível, que não se distingue nem por seu volume, nem por sua posição, nem por um papel particular, seria o único povoado por seres racionais? A razão se recusa a admitir essa inutilidade do infinito e tudo nos diz que esses mundos são habitados. Se são povoados, eles fornecem, pois, seu contingente ao mundo das almas. Mas ainda uma vez em que se tornam essas almas, já que a astronomia e a geologia destruíram as moradas que lhes eram assinaladas, e sobretudo depois que a teoria, tão racional da pluralidade dos mundos, as multiplicou ao infinito. A doutrina da localização das almas, não podendo estar de acordo com os dados da ciência, uma outra doutrina mais lógica lhes assinala por domínio, não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos rodeia e nos acotovela sem cessar. Há nisso uma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? De modo algum. Tudo nos diz, ao contrário, que não pode ser de outra forma. Mas, então, em que se tornam as penas e as recompensas futuras se lhes tirais os lugares especiais? Notai que a incredulidade, com respeito a essas penas e recompensas, está geralmente provocada porque se as apresentam em condições inadmissíveis. Mas dizei, em lugar disso, que as almas tiram sua felicidade ou sua infelicidade de si mesmas, que sua sorte está subordinada ao seu estado moral e que a reunião das almas simpáticas e boas é uma fonte de felicidade, que, segundo seu grau de depuração, penetram e entreveem as coisas que se apagam diante das almas grosseiras, e todo mundo o compreenderá sem dificuldade. Dizei ainda que as almas não chegam ao grau supremo senão pelos esforços que fazem por se melhorarem e depois de uma série de provas que se prestam à sua depuração. Que os anjos são as almas que alcançaram o último degrau, o qual todos podem atingir com boa vontade. Que os anjos são os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução dos seus desígnios em todo o universo, que são felizes com suas missões gloriosas e dareis à sua felicidade um fim mais útil e mais atraente do que aquele de uma contemplação perpétua, que não seria outra coisa senão uma inutilidade perpétua. Dizei, enfim, que os demônios não são senão as almas dos maus ainda não depurados, mas que podem chegar a ser como as outras, e isso parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina de seres criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Ainda uma vez, eis aí o que a razão mais severa, a lógica mais rigorosa, o bom senso, em uma palavra, podem admitir. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Se os espíritos fossem seres à parte, sua existência seria hipotética. Mas, se se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos que não são senão as almas. Se se admite que as almas estão por toda a parte,
É preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda a parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. 3. Isso é verdade. Não é senão uma teoria mais racional do que a outra. Mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão nem a ciência. Se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos, nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz, geralmente, uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não são. Imaginemos primeiro o espírito em sua união com o corpo. O espírito é o ser principal, já que é o ser pensante e sobrevivente. O corpo, pois, não é senão um acessório do espírito, um envoltório, uma veste que ele deixa quando está estragada. Além desse envoltório material, o espírito tem um segundo, semimaterial, que o une ao primeiro. Na morte, o espírito se despoja deste, mas não do segundo ao qual damos o nome de perispírito. Esse envoltório semimaterial, que afeta a forma humana, constitui para ele um corpo fluídico, vaporoso, mas que, por nos ser invisível em seu estado normal, não deixa de possuir algumas das propriedades da matéria. O espírito não é, pois, um ponto, uma abstração, mas um ser limitado e circunscrito, ao qual não falta senão ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Por que, pois, não agiria sobre a matéria? Porque seu corpo é fluídico? Mas não é entre os fluidos os mais rarefeitos, aqueles que se consideram como imponderáveis, a eletricidade, por exemplo, que o homem acha seus mais poderosos motores? É que a luz imponderável não exerce uma ação química sobre a matéria ponderável? Nós não conhecemos a natureza íntima do perispírito. Mas supondo-o formado de matéria elétrica ou outra tão sutil, por que não teria a mesma propriedade estando dirigido por uma vontade? 4. A existência da alma e a de Deus, que são a consequência uma da outra, sendo a base de todo o edifício, antes de iniciar alguma discussão espírita, importa-se assegurar de que o interlocutor admite esta base. Se a estas questões: credes em Deus? Credes ter uma alma? Credes na sobrevivência da alma após a morte? Ele responde negativamente, ou mesmo se diz simplesmente: eu não sei. Gostaria que fosse assim, mas não estou seguro disso. O que, ou mais frequentemente, equivale a uma negação polida, disfarçada sob uma forma menos cortante para evitar ferir, muito bruscamente, o que ele chama de preconceitos respeitáveis. Seria tão inútil ir além quanto tentar demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a luz. Porque, em definitivo, as manifestações espíritas não são outra coisa senão os efeitos das propriedades da alma. Com estas, há uma ordem diferente de ideias a seguir, se não se quer perder tempo. Se a base está admitida, não a título de probabilidade, mas como coisa averiguada, incontestável, a existência dos espíritos dela decorre muito naturalmente.
5. Resta agora a questão de saber se o espírito pode se comunicar com o homem, quer dizer, se pode trocar pensamentos com ele. E por que não? O que é o homem senão um espírito aprisionado em um corpo? Porque o espírito livre não poderia se comunicar com o espírito cativo, como o homem livre com o que está aprisionado. Desde que admitais a sobrevivência da alma, é racional não admitir a sobrevivência das afeições. Uma vez que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de um ser que nos amou durante a vida venha para perto de nós, que deseja se comunicar conosco e que se sirva para isso dos meios que estão à sua disposição. Durante sua vida não agia sobre a matéria do seu corpo? Não era ela quem lhe dirigia os movimentos? Por que, pois, após a morte, de acordo com um outro espírito ligado a um corpo, não emprestaria esse corpo vivo para manifestar seu pensamento, como um mudo pode se servir de um falante para se fazer compreender? 6. Façamos por um instante abstração dos fatos que, para nós, tornam uma coisa incontestável. Admitamo-la a título de simples hipótese. Peçamos que os incrédulos nos provem, não por uma simples negação, porque a sua opinião pessoal não pode fazer lei, mas por razões peremptórias, que isso não é possível. Nós nos colocamos no seu terreno e, uma vez que querem apreciar os fatos espíritas com a ajuda das leis da matéria, que tomem, pois, nesse arsenal, alguma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica e provem por A mais B, sempre partindo do princípio da existência e da sobrevivência da alma. Primeiro, que o ser que pensa em nós durante a vida não deve mais pensar após a morte. Segundo, que, se pensa, não deve mais pensar naqueles que amou. Terceiro, que, se pensa naqueles que amou, não deve mais querer se comunicar com eles. Quarto, que, se pode estar por toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que se está ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Sexto, que por seu corpo fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sétimo, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Oitavo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir sua mão para fazê-lo escrever. Nono, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e transmitir-lhe seu pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso não é possível por razões tão patentes como aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira ao redor da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda sua argumentação se resume nestas palavras: eu não creio, portanto, isso é impossível. Eles nos dirão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se eles não admitem nenhum nem outro, se negam o que veem, cabe a eles provarem que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Capítulo 2. O maravilhoso e o sobrenatural. 7. Se a crença nos espíritos e em suas manifestações fosse uma concepção isolada,
o produto de um sistema poderia, com alguma aparência de razão, ser suspeita de ilusão. Mas que se nos diga ainda por que é encontrada tão viva em todos os povos, antigos e modernos, nos livros santos de todas as religiões conhecidas. Dizem alguns críticos que é porque, em todos os tempos, o homem amou o maravilhoso. O que é, pois, o maravilhoso segundo vós? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza? Conheceis, pois, tão bem essas leis que vos é possível assinalar um limite ao poder de Deus? Pois bem, então provai que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma dessas leis. Segui a doutrina espírita e vede se esse encadeamento não tem todos os caracteres de uma admirável lei que resolve tudo o que as leis filosóficas não puderam resolver até este dia. O pensamento é um dos atributos do espírito. A possibilidade de agir sobre a matéria, de impressionar nossos sentidos e, por conseguinte, transmitir seu pensamento resulta, se podemos nos exprimir assim, da sua constituição fisiológica. Portanto, não há nesse fato nada de sobrenatural, nada de maravilhoso. Que um homem morto e bem morto reviva corporalmente e seus membros dispersos se reúnam para reformar seu corpo, eis o maravilhoso, o sobrenatural, o fantástico. Estaria aí uma verdadeira derrogação que Deus não pode realizar senão por um milagre, mas nada há de semelhante na doutrina espírita. 8. Todavia, dir-se-á, admitis que um espírito pode erguer uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não é isso uma derrogação da lei de gravidade? Sim, da lei conhecida. Mas a natureza disse a sua última palavra? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de certos gases, quem teria dito que uma pesada máquina, levando vários homens, pudesse superar a força de atração? Aos olhos do vulgo, isso não deveria parecer maravilhoso, diabólico? Aquele que tivesse proposto há um século transmitir um despacho a 500 léguas e de lá receber a resposta em alguns minutos, teria passado por um louco. Se o tivesse feito, ter-se-ia acreditado que tinha o diabo às suas ordens, porque, então, só o diabo era capaz de ir tão depressa. Por que, pois, um fluido desconhecido não teria a propriedade, em dadas circunstâncias, de contrabalançar o efeito da gravidade, como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? Isso, notemo-lo de passagem, é uma comparação, mas não uma assimilação e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi precisamente quando os sábios, na observação dessas espécies de fenômenos, quiseram proceder pela via da assimilação, que eles se enganaram. De resto, o fato está aí. Todas as negações não poderão fazer com que não esteja, porque negar não é provar. Para nós, não há nada de sobrenatural. É tudo o que podemos, a respeito, dizer no momento. 9. Se o fato está constatado, dirão, nós o aceitamos. Aceitamos mesmo a causa que vindes de assinalar, a de um fluido desconhecido. Mas o que prova a intervenção dos espíritos? Aí está o maravilhoso, o sobrenatural. Seria preciso aqui toda uma demonstração que seria inoportuna e teria, aliás, duplo emprego, porque ressalta de todas as outras partes do ensinamento.
Contudo, para resumi-la em algumas palavras, diremos que está fundada, em teoria, sobre este princípio. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Na prática, sobre a observação de que os fenômenos ditos espíritas, tendo dado provas de inteligência, deviam ter sua causa fora da matéria. Que essa inteligência, não sendo a dos assistentes, isto é, um resultado da experiência, deveria estar fora deles, uma vez que não se via o ser operante, era, pois, um ser invisível. Foi então que, de observação em observação, se chegou a reconhecer que esse ser invisível, ao qual se deu o nome de espírito, não era outro senão a alma daqueles que viveram corporalmente e que a morte despojou do seu grosseiro envoltório visível, não lhes deixando senão um envoltório etéreo, invisível em seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural reduzidos à sua mais simples expressão. A existência de seres invisíveis, uma vez constatada, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Essa ação é inteligente porque, em morrendo, não perderam senão seus corpos, mas conservaram a inteligência que é sua essência. Aí está a chave de todos esses fenômenos considerados erradamente sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, pois, um sistema preconcebido, uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e a consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Que aqueles que pensam poder dar desses efeitos inteligentes uma solução mais racional, podendo sobretudo explicar todos os fatos, queiram fazê-lo, e então se poderá discutir o mérito de cada uma. 10. Aos olhos daqueles que olham a matéria como uma única força da natureza, tudo que não pode ser explicado pelas leis da matéria é maravilhoso ou sobrenatural. E, para eles, maravilhoso é sinônimo de superstição. A esse título, a religião, fundada na existência de um princípio imaterial, seria um enredo de superstições. Não ousam dizê-lo bem alto, mas o dizem baixinho, e creem salvar as aparências concedendo que é preciso uma religião para o povo, e para fazer com que as crianças sejam sábias. Ora, de duas coisas uma, ou o princípio religioso é verdadeiro ou é falso. Se é verdadeiro, ele o é para todo o mundo. Se é falso, não é melhor para os ignorantes do que para as pessoas esclarecidas. 11. Os que atacam o Espiritismo em nome do maravilhoso se apoiam, pois, geralmente, no princípio materialista, uma vez que, denegando todo efeito extramaterial, denegam, por isso mesmo, a existência da alma. Sondai o fundo do seu pensamento, perscrutai bem o sentido das suas palavras, e vereis quase sempre esse princípio. Se ele não está categoricamente formulado, despontar sob as aparências de uma pretensa filosofia racional com que o cobrem. Em rejeitando, por conta do maravilhoso, tudo o que decorre da existência da alma, estão, pois, consequentes consigo mesmos. Não admitindo a causa, não podem admitir os efeitos. Daí, neles, uma opinião preconcebida que os torna impróprios para julgar sadiamente o Espiritismo, porque partem do princípio da negação de tudo o que não é material. Quanto a nós, do fato de admitirmos os efeitos que são a consequência da existência da alma,
Se segue que aceitamos todos os fatos qualificados de maravilhosos, que sejamos os campeões de todos os visionários, os adeptos de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas. Seria preciso conhecer bem pouco o Espiritismo para pensar assim. Mas nossos adversários não o encaram de tão perto. A necessidade de conhecer aquilo de que falam é o menor dos seus cuidados. Segundo eles, o maravilhoso é absurdo. Ora, o Espiritismo se apoia nos fatos maravilhosos, portanto, o Espiritismo é absurdo. É para eles um julgamento sem apelação. Creem opor um argumento sem réplica quando, depois de ter feito eruditas pesquisas nos convulsionários de Saint Médard, os calvinistas de Cévenes ou nas religiosas de Loudun, chegaram a descobrir nelas fatos patentes de fraude que ninguém contesta. Mas essas histórias são o Evangelho do Espiritismo? Seus partidários negaram que o charlatanismo tenha explorado certos fatos em seu proveito, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os tenha exagerado muito. Não é mais solidário com as extravagâncias que se podem cometer em seu nome do que a verdadeira ciência não o é com os abusos da ignorância, nem a verdadeira religião com os excessos do fanatismo. Muitos críticos não julgam o Espiritismo senão sobre os contos de fadas e lendas populares que lhes são as ficções. Seria como julgar a história nos romances históricos ou nas tragédias. 12. Em lógica elementar, para se discutir uma coisa, é preciso conhecê-la, porque a opinião de um crítico não tem valor senão quando fale com perfeito conhecimento de causa. Só então sua opinião, ainda que errônea, pode ser levada em consideração. Mas de que peso é ela sobre uma matéria que não conheça? O verdadeiro crítico deve provar não somente erudição, mas um saber profundo no que concerne ao objeto que trate um julgamento sadio e de uma imparcialidade a toda prova. De outro modo, qualquer rabequista poderia se arrogar o direito de julgar Rossini e um aprendiz de pintura o de censurar Rafael. 13. O Espiritismo não aceita, pois, todos os fatos reputados maravilhosos ou sobrenaturais. Longe disso, demonstra a impossibilidade de um grande número deles e o ridículo de certas crenças que constituem, propriamente falando, a superstição. É verdade que, no que ele admite, há coisas que, para os incrédulos, são puramente do maravilhoso, ou seja, da superstição. Que seja, mas, ao menos, não discute senão esses pontos, porque sobre os outros não há nada a dizer. E estareis procurando convencer quem já está convertido. Em atacando o que ele mesmo refuta, provais vossa ignorância da coisa e vossos argumentos se perdem. Mas onde se detém a crença do Espiritismo, dir-se-á: lede, observai e o sabereis. Toda ciência não se adquire senão com tempo e estudo. Ora, o Espiritismo, que toca nas mais graves questões da filosofia, a todas as ramificações da ordem social, que abarca ao mesmo tempo o homem físico e o homem moral, é ele próprio toda uma ciência, toda uma filosofia que não pode ser apreendida em algumas horas, como todas as outras ciências. Haveria tanta puerilidade em ver todo o espiritismo em uma mesa girante como em ver toda a física em certos jogos infantis. Para todo aquele que não quer se deter na superfície, não são preciso horas, mas meses e anos para sondar-lhe todos os arcanos. Que se julgue por aí,
o grau do saber e do valor da opinião daqueles que se arrogam o direito de julgar porque viram uma ou duas experiências, o mais frequentemente, à guisa de distração e de passatempo. Eles dirão, sem dúvida, que não têm tempo disponível para dar todo o tempo necessário a esse estudo. Seja, nada os constrange a isso. Mas então, quando não se tem tempo para aprender uma coisa, não se ocupe em falar sobre ela, menos ainda em julgá-la, se não quiser ser acusado de leviandade. Ora, quanto mais se ocupa uma posição elevada na ciência, menos se é desculpável por tratar levianamente um assunto que não se conhece. 14. Nós nos resumimos nas proposições seguintes. Primeiro, todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. Segundo, estando esses fenômenos fundados sobre uma lei da natureza, não tem nada de maravilhoso nem de sobrenatural no sentido vulgar dessas palavras. Terceiro, muitos fatos não são reputados sobrenaturais senão porque não se lhes conhece a causa. Indicando-lhes o Espiritismo uma causa, os faz entrar no domínio dos fenômenos naturais. Quarto, entre os fatos qualificados de sobrenaturais, há muitos que o Espiritismo demonstra a impossibilidade e classifica entre as crenças supersticiosas. Quinto, conquanto o Espiritismo reconheça em muitas crenças populares um fundo de verdade, não aceita de nenhum modo a solidariedade de todas as histórias fantásticas criadas pela imaginação. Sexto, julgar o Espiritismo pelos fatos que ele não admite é provar ignorância e tirar todo o valor à sua opinião. Sétimo, a explicação dos fatos admitidos pelo Espiritismo, suas causas e suas consequências morais constituem toda uma ciência e toda uma filosofia e requerem um estudo sério, perseverante e aprofundado. Oitavo, o Espiritismo não pode considerar como crítico sério senão aquele que tiver visto tudo, estudado tudo, aprofundado tudo, com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que soubesse sobre o assunto quanto o adepto mais esclarecido, que tivesse, por conseguinte, haurido seus conhecimentos em outro lugar do que nos romances da ciência, a quem não se pudesse opor nenhum fato do qual não tivesse conhecimento, nenhum argumento que não tivesse meditado, que refutasse não por negação, mas por outros argumentos mais peremptórios, que pudesse, enfim, assinalar uma causa mais lógica para os fatos averiguados. Esse crítico está ainda por se encontrar. 15. Pronunciamos a toda hora a palavra milagre. Uma curta observação a seu respeito não estará deslocada neste capítulo sobre o maravilhoso. Em sua acepção primitiva e por sua etimologia, a palavra milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável a ver. Mas esta palavra, como tantas outras, fugiu ao seu sentido original e hoje se diz, segundo a Academia, de um ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza. Tal é, com efeito, sua acepção usual e não é senão por comparação e por metáfora que se a aplica às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa é desconhecida. Não entra de nenhum modo em nossos objetivos examinar se Deus pôde julgar útil, em certas circunstâncias, derrogar as leis estabelecidas por Ele mesmo. Nosso objetivo é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por extraordinários que sejam,
não derrogam de nenhum modo essas leis, não têm nenhum caráter miraculoso, nem são maravilhosos ou sobrenaturais. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam da maneira mais racional. Não são milagres, mas simples efeitos que têm sua razão de ser nas leis gerais. O milagre tem ainda um outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde o momento em que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. Todos os dias a ciência faz milagres aos olhos dos ignorantes. Eis porque outrora aqueles que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E, como se acreditava que toda ciência sobre-humana vinha do diabo, eram queimados. Hoje, quando se está muito mais civilizado, contentam-se em mandá-los ao hospício. Que um homem realmente morto, como dissemos desde o princípio, seja chamado à vida por uma intervenção divina, eis aí um verdadeiro milagre, porque é contrário às leis da natureza. Mas se esse homem não tem senão as aparências da morte, se há um resto de vitalidade latente e que a ciência ou uma ação magnética chega a reanimar, para as pessoas esclarecidas é um fenômeno natural. Mas, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso, e o autor será perseguido a pedradas ou venerado, segundo o caráter dos indivíduos. Que no meio de certos campos, um físico lance um papagaio elétrico e faça o raio cair sobre uma árvore, e esse novo Prometeu será, certamente, olhado como armado de um poder diabólico. E diga-se de passagem, Prometeu nos parece singularmente ter precedido Franklin. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes, da Terra, eis o verdadeiro milagre, pois não conhecemos nenhum magnetizador dotado de tão grande poder para operar tal prodígio. De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários, sem contradita, é o da escrita direta, e um daqueles que demonstram da maneira mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas o fato de que o fenômeno é produzido por seres ocultos não é mais miraculoso do que todos os outros fenômenos que são devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza. Força cuja ação é incessante sobre o mundo material, do mesmo modo que sobre o mundo moral. O Espiritismo, em nos esclarecendo sobre essa força, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicadas e inexplicáveis por todo outro meio e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Revela da mesma forma que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida, ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei, e foi a ignorância dessa lei que engendrou a superstição. Conhecida a lei, o maravilhoso desaparece, e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas não fazem mais milagre fazendo girar uma mesa ou os mortos escrevendo, do que o médico fazendo reviver um moribundo ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda da ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um farsante. 16. Os fenômenos espíritas, da mesma forma que os fenômenos magnéticos, antes que se lhes conhecesse a causa, passaram por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, quer dizer, aqueles que têm o privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não creem que uma coisa seja possível desde que não a compreendem.
Eis porque todos os fatos reputados prodigiosos são objeto de suas zombarias. E como a religião contém um grande número de fatos desse gênero, não creem na religião. E daí a incredulidade absoluta não há senão um passo. O Espiritismo, explicando a maioria desses fatos, lhes dá uma razão de ser. Ele vem, pois, em ajuda da religião, demonstrando a possibilidade de certos fatos que, por não terem mais o caráter miraculoso, não são menos extraordinários, e Deus não é menos grande nem menos poderoso por não ter derrogado suas leis. De quantas zombarias as levitações de São Cupertino foram objeto? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fato explicado pela lei espírita. Disso fomos pessoalmente testemunhas ocular, e o Sr. Home, assim como outras pessoas do nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino. Portanto, esse fenômeno entra na ordem das coisas naturais. 17. No número dos fatos desse gênero, é preciso colocar em primeiro lugar as aparições, porque são os mais frequentes. A de Salete, que divide mesmo o clero, para nós não tem nada de insólita. Seguramente não podemos afirmar que o fato ocorreu, porque dele não temos a prova material. Mas, para nós, ele é possível, visto que milhares de fatos análogos recentes nos são conhecidos. Cremos neles não somente porque sua realidade foi averiguada por nós, mas, sobretudo, porque nos damos perfeitamente conta da maneira pela qual se produzem. Quem quiser se reportar à teoria das aparições, que daremos mais adiante, verá que esse fenômeno torna-se tão simples e tão plausível como uma multidão de fenômenos físicos que não são prodigiosos senão por falta de se ter deles a chave. Quanto ao personagem que se apresentou em Salete, é uma outra questão. Sua identidade não nos está, de nenhum modo, demonstrada. Nós constatamos simplesmente que uma aparição pode ter tido lugar, o resto não é da nossa competência. Cada um pode, a esse respeito, guardar suas convicções. O Espiritismo disso não tem que se ocupar. Dizemos somente que os fatos produzidos pelo Espiritismo nos revelam leis novas e nos dão a chave de uma multidão de coisas que pareciam sobrenaturais. Se alguns daqueles que passavam por miraculosos nele encontram uma explicação lógica, é um motivo para não se apressar em negar o que não se compreende. Os fenômenos espíritas são contestados por certas pessoas precisamente porque parecem fugir da lei comum e porque deles não se dão conta. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. A explicação neste século em que não se pagam as palavras é, pois, um poderoso motivo de convicção. Vemos também todos os dias pessoas que não foram testemunhas de nenhum fato, que não viram nenhuma mesa girar, nenhum médium escrever, e que são tão convencidas quanto nós, unicamente porque leram e compreenderam. Se não devesse crer senão no que se vê com os olhos, nossa convicção se reduziria a bem poucas coisas.